Muito provavelmente todos vocês, ou grande maioria de vocês que acompanham aqui o canal, ou que estão chegando por causa da thumb, já assistiram Irmão Urso. Mas eu talvez questione a possibilidade de todos vocês conhecerem as simbologias presentes dentro de Irmão Urso. E muitas das vezes ela é abordada aqui no YouTube como uma mera simbologia, o que também não é. Irmão Urso para mim é uma verdadeira aula sobre pré-história. Vamos ver. Cheguei mais uma vez e agora para falar sobre outra animação da Disney que vem com outros, ensinamentos pra gente. Vamos começar falando um pouco sobre todas as questões cinematográficas padrões de todos os filmes. Opinião, questão dos críticos e tudo mais, aquele contexto histórico que ele vivia. Então, beleza. Pelo que eu fiquei sabendo, depois do sucesso de Rei Leão, a Disney começou a investir bastante em filmes com animais sendo protagonistas, né? Irmão Urso foi um a mais dessa leva aí. Ele aparece ali nos anos 2000, mais precisamente aí em 2006, e com um contexto assim, com uma proposta bem óbvia, que era aquela questão, temos que representar, a cultura norte-americana dessa vez. Assim como fizeram em Spirit, ali naquele período de tempo, e deu muito certo, músicas e tudo mais, Irmão Urso também deu muito certo, músicas e tudo mais. A questão era, temos que trazer esse filme com animais, só que dentro do nosso continente, ou seja, no continente norte-americano. Muito provavelmente Irmão Urso se passa no Canadá, mas por se tratar de pré-história, de algo de muitos anos atrás, talvez os ursos pardos não vivessem só ali naquela parte de cima. Inclusive, vocês podem comprovar isso. Foi uma coisa que eu não pesquisei para esse vídeo. E conforme a mudança de temperatura do planeta, eles passaram a ficar mais lá concentrados na parte fria, Canadá e Alasca, e abandonaram os Estados Unidos. E só os ursos negros conseguem, hoje em dia, provavelmente, viver nessa parte. Outro ponto muito interessante é a questão da águia. A águia, ela simboliza toda aquela sabedoria, toda aquela união, é o animal que nunca erra, que é representado pelo Sírica, que é o irmão mais velho dos três. Ele é a águia é um símbolo americano, é a famosa águia americana, e ele tá ali, bem com uma propaganda da águia mesmo, essa questão toda de, nosso continente é a América, que a América vai até os Estados Unidos, vai do Alasca aos Estados do Alasca até os Estados Unidos, e a América ela faz ali toda essa simbologia em torno dela e tudo mais. É algo que é um ponto que, se você parar para pensar do ponto de vista latino-americano, é negativo. Pode ser, mas a gente também tem que ver que eles também têm os símbolos deles para serem reivindicados, apesar de que esses símbolos não são tão positivos assim, nessas questões, pra gente aqui da América Latina. Eu não costumo falar muito sobre crítica aqui no canal, mas uma das coisas que acontece é que a crítica não gostou, Uma das coisas que aconteceu foi que a crítica não gostou de Irmão Urso. Achou Irmão Urso um filme vazio, um filme previsível e um filme que assim era mais para criança de fato. O que é algo que eu discordo bastante. Eu acho que tem muitas questões visuais em Irmão Urso que são muito bem aproveitadas. Eu acho que é um cinema de primeira, na minha opinião. Mas é aquela questão, críticos são críticos e nós somos nós, e nós podemos dar nossa opinião sem ser crítico, e dane-se, Agora vamos partir para aquela coisa que o canal mais faz de melhor, que é aquele ponto em que a gente pega as coisas abordadas no interior do filme e traz para cá. Pois bem, eu queria começar falando sobre os simbolismos dentro de Irmão Urso, que quando chegam em determinada idade, cada personagem recebe um totem de determinado animal que tem, determinada virtude. Uma coisa que é muito boa de se abordar é que a virtude é algo muito falada nesse início aí da civilização da humanidade como um todo. Você vai ter Aristóteles aí, que é um dos primeiros filósofos da história, assim, claro que vieram muitos antes dele, desde Tales até Platão, que foi professor dele. Aristóteles ele foi um dos mais importantes, e todos os conceitos que a gente tem de justiça, de virtude, de todas as outras virtudes como amor, respeito, todas essas virtudes, coragem, vieram
de um escrito prévio de Aristóteles, ou seja, de qualquer modo, quando você vai estudar qualquer questão, por exemplo, moral, por exemplo, arte, né, que é algo que eu quero fazer agora, é começar um estudo filosófico em torno da arte e da estética, Aristóteles é sempre o ponto de partida para a maioria dessas coisas, para a maioria dessas virtudes, né? E uma das questões do filme é essa, a questão da virtude, a questão do amor, a questão da sabedoria, a questão da águia, do Sílica também, que tem um significado que é variada da legenda, da tradução, ela vai ser aquele negócio de união, aquele negócio de liderança, de verdade, né? Mas existe uma palavra que me faltou na memória que vai aparecer aí provavelmente escrito. Enfim, tem essa questão da virtude sendo abordada aí, nesse período que a gente pode chamar de paleolítico, né? Para trazer o filme para dentro desse contexto histórico que eu queria abordar aqui, ele está no paleolítico. Porque, mas ele não está no neolítico, ele não está na Idade Antiga, não. Porque, assim, pode estar no neolítico, mas o neolítico a gente gosta de dividir com a questão do ferro, né? A Idade do Ferro. Então, galera, eu venho aqui depois do vídeo, né, no momento em que eu estou editando, para me corrigir, né? Na verdade, o período neolítico, ele não é datado a partir do manuseio do ferro, e sim, né, pelo manuseio de ferramentas produzidas por pedra polida. E como a gente pode ver em alguns momentos no filme Irmão Urso, ele já tem esses artefatos. Inclusive, só depois do período neolítico que foi permitido a sedentarização, né? E como a gente pode ver também, a tribo deles, né, do Sílica, do Kenai, eles ficam sempre no mesmo lugar. Eles têm ali o seu lugar pré-definido, né? E além disso, é necessário, né, ficar ciente que esse período é de 10.000 a.C. a 3.000 a.C., que foi onde se desenvolveu a escrita, né? Mas isso não vai afetar em nenhuma mudança. Basta vocês, no decorrer do vídeo, ao invés de ouvir a palavra paleolítico, vocês substituírem por neolítico, né? Que na verdade o filme se passa no período neolítico, ali bem próximo até, eu diria, do surgimento da escrita, muito provavelmente. Mas é isso, desculpa, segue o vídeo aí pra vocês. E também não pode se dizer que tá na Idade Antiga, porque olha, se não tá no Neolítico, também não tá na Idade Antiga, porque eles também não têm escrita. Então se trata de algo bem no início ali da civilização norte-americana, da civilização canadense. E também tem aquela questão, a gente pode dar uma data, como aquilo ali se passa 30 mil anos atrás. Ou aquilo ali se passa 15 mil anos atrás. Mas, em alguns lugares, também você pode falar, aquilo ali se passa em 4.000 anos atrás. Mas 4.000 anos atrás já tinha escrita. Sim, tinha escrita há 4.000 anos atrás no Egito. Tinha escrita há 4.000 anos atrás no povo sumério. E não foi assim, né? E olha só, a gente consegue escrever. Vamos passar um zap no grupo de líderes de tribo falando como é que escreve. Não foi assim. Então, da mesma forma que diferentes espécies de hominídeos coexistiram, alguns aprenderam coisas antes e alguns aprenderam coisas contemporaneamente, como é o caso das pirâmides, por exemplo. E enfim, além dessa representação da virtude, eu queria trazer algo muito interessante, que foi a primeira coisa que eu percebi, né, quando eu estava estudando a pré-história brasileira, foi uma das primeiras coisas que eu percebi aqui, que eu olhei para aquilo e falei, putz, irmão Urso, que é quando eu estava estudando a cultura canidéia, eu sou de Sergipe, eu nunca escondi isso aqui no canal, e mais precisamente, eu sou do Nordeste, mais precisamente em Sergipe, e quando eu estava estudando tanto a Serra da Capivara quanto Canidé, que é um lugar, tipo, um sítio histórico, tem alguns sítios históricos aqui muito importantes, né, no meu estado, que mostram essa cultura da gente, você tem vestígios de corpos, vai estar aparecendo aí para vocês, de corpos mortos enterrados com alguns animais, né, com pequenos animais. De certo modo, também pela presença de alguns colares, de algumas pulseiras, de alguns acessórios diferentes ali que não eram necessários para a vida, você já tem o início de uma religiosidade ali, de algum tipo de crença, de algum tipo de culto a algo misterioso. E quando você traz para Irmão Urso, você tem a mesma questão, você tem esse simbolismo com os animais, tal qual aqui no Brasil. E cara, é América, né? Se a teoria da berinjela estiver certo, nós somos o mesmo povo que veio
dos norte-americanos. Se não, ainda assim estamos muito próximos, né? Ainda estamos muito próximos. E também tem essa questão, como eu falei anteriormente, no caso das pirâmides, alguns fazem a mesma coisa estando distantes pra cacete, como foi o caso dos egípcios e dos maias, que cultuavam seus deuses a partir de pirâmides. E você também vai ter outros contos, por exemplo, dragões. Dragões aparecem em todas as culturas do mundo. Você tem o dragão, aquele Shenlong, o dragão asiático que não tem asas. Você tem o Boitatá aqui no Brasil, que é meio que uma cobra gigante e poderosa, que também lembra o dragão. Você vai ter aqueles dragões medievais, que aí sim você já tem um consenso maior. Você vai ter o Leviatã, você vai ter dragão, pô, em todos os lugares do mundo. Na África também, nos povos africanos, do centro da África, do norte da África, do sul da África, você vai ter dragão em todos os lugares do mundo. E assim também surge a religiosidade. E quando você traz pra cá, pro Brasil, você tem essa questão, né? Eles estavam ali intimamente ligados com essa fauna, e isso em todos os lugares do mundo. Por isso que muitas vezes a gente cultua os animais, como é o caso de várias religiões ainda modernas. Por exemplo, a cristã tem um apego muito grande à pomba. Você também tem ali na hindu a questão com a vaca, né? E quando você traz para lá, para o Canadá, você tem esses animais que junta muito com aquela perspectiva do início do vídeo, que é de que eles queriam trazer a fauna norte-americana com aquele poder da águia, e tudo isso numa religião. Ou seja, o que a gente faz hoje é uma herança da religião. A gente buscar esses ícones, a gente buscar esses símbolos, ainda é uma herança que vem desde a pré-história. E lá tem uma questão muito interessante, que é a questão da aurora boreal, que é assim, cara, se fosse hoje em dia, eu ainda cultuaria a aurora boreal, que é uma coisa muito linda, da mesma forma que cultuavam os céus. Então imagina, para você que acha para você que conhece a aurora boreal, você já acha algo magnífico, algo de fato místico. Imagina para aqueles caras que tinham acabado de conseguir manusear o fogo, né? Que tinham acabado de se vestir, que tinham acabado de construir lanças, que tinham iniciado a sua religiosidade. Então é claro que eles vão atribuir aquelas coisas magníficas nos céus como algo espiritual. Então é uma questão muito forte que o Irmão Urso traz pra gente aqui, que é sensacional. É algo assim, eles abordam essas questões de simbolismos, de início de uma religiosidade. Você vê que não tem nome para religiosidade nenhuma. Eles falam, são os espíritos, são os espíritos. E não falam nada ali precisamente, porque não foi assim, né? Não foi, vamos lá, religião, surgiu a religião, beleza. Aí veio o André Valadão, fez uma igreja lá e começou, deu Bíblia, deu panfletinho para todo mundo. Não foi assim. Foi algo que foi construído ao longo de milênios até se tornarem religiões mais fixas, ali, religiões mais complexas, como é o caso do judaísmo, de toda a religião dos maias, dos vikings, e até do próprio islamismo, do budismo e tudo mais. Até se tornarem essas religiões, elas passaram por vários estágios de formiguinhas, de pequeníssimas religiões. E outra coisa que também é abordada nesse filme, Irmão Urso 1, tô falando do 1 ainda, e eu não vou falar do 2, eu só vou dar uma pincelada no 2, é a questão do casamento entre tribos diferentes. A gente vai chamar isso de exogamia, né? Exogamia. Então, sei lá, exofora, gamia, né? Então, assim, eles fazem isso no primeiro filme. Você vai dizer, mas isso vai aparecer mais precisamente no segundo filme. Mas quando você traz um homem que prefere fazer parte da tribo dos ursos, você já tem uma confraternização ali entre eles no final do primeiro filme, por exemplo. Isso vai ser bastante abordado no segundo filme, mas é também algo abordado no primeiro filme, na minha opinião. Você tem ali, ele prefere ficar com o Koda, prefere cuidar do Koda e prefere viver como um urso, né? E depois você vai ter ele como urso se apaixonando por uma humana, né? E isso vai ser abordado mais precisamente no segundo filme, que é algo que aconteceu também aqui no Brasil, também em todos os lugares, que foi essa questão da junção, né, de um príncipe com a princesa de determinado outro país, e eles se juntam. Isso não surgiu com Cinderela, né? Isso não surgiu com os contos da Disney, não. Surgiu de fato na vida real e surgiu na formação da nossa moral, da moral do ser humano, que foi modificada ao longo dos anos, né, ao longo dos milhões de anos. Acontecia, né? Temos aqui uma fêmea e aqui temos um macho, e aí a gente junta os dois de tribos diferentes pra gente, né, conseguir trazer essa união. E as tribos de 100 pessoas surgiram basicamente assim, de junções, de uma certa miscigenação. Não era algo que acontecia, não foi sempre da mesma tribo, né? Existiu esse período que eles se reproduziam
dentro da sua própria tribo, e depois existiu um período que eles vão se reproduzir de tribos diferentes em tribos diferentes. E é basicamente isso que Rei Leão, é basicamente isso que Irmão Urso vai trazer aqui para nós, como um filme magnífico, um filme que eu acho sensacional. É um filme que tem músicas ótimas que eu vou estar usando aqui para minha trilha sonora, tem uma animação boa também, apesar de não ser das melhores, né, porque também a gente tem uma concorrência muito grande. Tinha lançado naquele mesmo ano Nemo, por exemplo, então dava pra fazer algo um pouco melhor. Mas enfim, tem músicas, tem animações, tem muita coisa boa ali dentro do Irmão Urso, e ainda tem essa simbologia. Tem a questão narrativa, tem um plot twist muito bom, tem uma melancolia, as cenas tristes, cenas emocionantes demais ali em Irmão Urso. Que a mamãe farejou outros deles. Tinha uma porção vindo atrás da gente. Não! O urso atrás de você! E tem todas essas questões que foram abordadas aqui no filme, que provavelmente você não tinha olhado para essa ótica, porque, né, agora eu não sou mais só um mero coitado, agora eu estudo, e diferente do ano passado que eu estava de férias do ensino médio, esse ano eu estou de férias da faculdade, eu estou fazendo história, então de certo modo, agora eu tenho um pouquinho de lugar de fala para falar especialmente sobre essas coisas que eu estudei nos últimos meses aí, e ainda que de forma bem superficial. Vai ter antropólogo doutorado aí, com doutor em antropologia, que nem foi usado no filme para falar coisa muito melhor que eu, mas eu acredito que essa abordagem aqui dentro do vídeo e dentro do nosso contexto do canal seria muito interessante. Essa questão da formação do ser humano como ser, dessa religiosidade, de pegar animais místicos e trazer como símbolos, e você vê como isso se liga no Irmão Urso, que se passa aproximadamente, sei lá, 10 mil anos atrás, com os Estados Unidos de hoje em dia, que precisa dessa simbologia da águia, dessa simbologia do americano, da terra prometida e do povo superior e tudo mais, que é algo que, como eu falei, são coisas que são formadas, são construções históricas muito que às vezes se acentuam em todos os lugares do mundo e às vezes não, como por exemplo o casamento único, a monogamia. Não foi instituído em todos os lugares do mundo, mas essa exogamia, que é de diferentes tribos, foi na grande maioria. Assim, eu não consigo lembrar de nenhuma que não teve isso, nenhuma tribo assim pré-histórica ou da Idade Antiga ou até da própria Idade Média que não tenha feito isso, né? Enfim, chegamos ao fim do vídeo. Espero continuar o canal, diferente das outras vezes que eu tive que cortar. Mas está aí mais um vídeo, mais um tema muito legal de ser abordado. Gostaram do vídeo? Curtam. Gostaram do canal? Se inscrevam. Tem alguma opinião? Comente. Tem uma opinião super longa e quer fazer parte da construção desse canal, que o canal não é construído só por mim. Claro que eu faço 95% das coisas, mas existe um grupo no WhatsApp onde a gente divulga coisas aqui do canal e a gente debate possíveis vídeos ou até vídeos antigos aqui do Desacato à Autoridade. Então, se você se sente preparado, se você se sente numa posição de que vai ajudar o canal em alguma coisa, você participe desse grupo aí do WhatsApp e valeu! O pé na estrada eu vou botar, que já tá na hora de ir. Um lindo horizonte e um céu azul, o que mais eu poderia